Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu sempre agradeço a Deus a oportunidade de compartilhar aqui a palavra com a igreja. Eu digo que quando a gente se propõe a ensinar, a gente acaba mais aprendendo e sendo alimentado pelo Senhor, né? Isso é motivo de gratidão. Hoje a lição número 2 da revista, para os irmãos que já estão com a revista, lição 2, na página 7. E para os irmãos que ainda não estão com a revista, a lição se chama Deus Fala a Jeremias. Então, essa é uma série chamada O Deus que Fala, por meio da qual nós vamos capítulo a capítulo estudando como Deus falou com o seu povo por meio dos profetas e também a última lição por meio de Jesus, né? A lição 2, Deus fala a Jeremias. E quando a gente estuda e olha para o livro de Jeremias, a gente vê um Deus bondoso, um Deus amoroso, um Deus justo, que cumpre a sua palavra, que não deixa de cumprir aquilo que falou. E um Deus que dá esperança para o seu povo, e acima de tudo um Deus que está controlando e governando toda a história, né? Quando a gente olha os outros povos exercendo influência na vida do povo de Israel, nós vemos Deus governando a história de acordo com o seu querer, né? Quando Deus age na vida de outras nações, nós vemos essa intervenção na história, né? Então vamos começar, o pastor já orou, então, pedindo a Deus que abençoe a nossa aula. Vamos começar direto com a leitura de Jeremias capítulo 1. Ao longo da semana eu tentei compartilhar alguns textos lá no grupo da Escola Dominical, não sei quantos irmãos estão lá, mas os irmãos que quiserem sugerir ou apresentar críticas, podem fazer direto para a Márcia e para a Silvana, né? Foi um instrumento que as irmãs criaram para que a gente possa estar estudando ao longo da semana também, e não apenas no domingo, né? Compartilhando os ensinos ao longo da semana. Então, Jeremias 1, são 19 versículos. Vamos ler tudo. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E veio a mim a palavra do Senhor segunda vez, dizendo: que é que vês? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades em Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia,
pois me deixaram a mim e queimaram incensos a deuses estranhos e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante dele, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte e por coluna de ferro e por muros de bronze contra toda a terra e contra todos os reis de Judá e contra os seus príncipes e contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu, o Senhor, diz o Senhor, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém. Então, como eu falei no início, né, a gente vê, o próprio Senhor diz no versículo 11, né, 12, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, aquilo que o Senhor diz, ele cumpre. E nós vemos aqui como que Deus conduz a história. Jeremias profetizou sobre Israel e sobre as outras nações por aproximadamente 40 anos, né, um tempo muito grande. Ele viu 5 reis, o reinado de 5 reis. E aí nós vemos, né, Jeremias, os versículos 1, 2 e 3 mostra Jeremias situado num contexto histórico. Então, a intervenção de Deus na história para fazer conforme o seu querer e a sua vontade. E até hoje Deus é assim, irmãos. Deus intervém na história, toda a história, né, de todos os povos no mundo está sendo conduzida para o grande final. Esse final é a consumação dos tempos. E Deus está intervindo na história do mundo, intervindo na história individual das pessoas, para esse rumo maior, para esse fim macro, que é a consumação dos tempos. Então, a nossa lição começa... O tema da nossa lição Deus fala sobre a sublimidade da vocação, né? Então, a vocação de Jeremias e toda a vocação é algo sublime. E a revista começa explicando que vocação é um chamado, é uma escolha, é uma predestinação. E a própria Bíblia nos diz isso, que Jeremias foi predestinado, né? Nos versos 5, Deus diz a Jeremias, antes mesmo que você nascesse, que você se constituísse no ventre da sua mãe, eu te chamei, né, para esse ministério profético. Então, a vocação de Jeremias aqui é muito clara, é de profetizar, é de dizer a palavra de Deus sobre Israel e sobre as nações. E, da mesma forma, Deus a cada um de nós vocaciona, né? A cada um de nós, quando Deus intervém na história, na vida dos crentes, né? Quando Deus intervém nas nossas vidas, quando Deus nos chama, quando Deus chama nós crentes, né? Quando Ele nos salva, a Bíblia diz que Ele nos chamou para quê? Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos vocacionados para anunciar as boas novas do Evangelho, primeiramente, e há muito mais, né? Algumas pessoas têm vocações mais específicas, outras pessoas não tão específicas, mas todos nós somos vocacionados pelo Senhor. Deus nos chama, não para vivermos uma vida inútil, mas Deus nos chama com uma função, com um propósito. Na palavra que Deus dirige a Jeremias, ele revela isso para Jeremias de forma muito explícita, né? Eu te chamei, então, e te constituí por profeta. Versículo 5, ele fala, as nações te dei por profeta. E a primeira reação de Jeremias é a negativa, né? Senhor, eu sou criança ainda, me corrijam se eu estiver errada, os mais sábios, mas Jeremias tinha aproximadamente 25 anos quando foi chamado por Deus para esse ministério profético, e ele era um jovem, não era uma criança, né, mas era um jovem, muito novo, e Deus chamou, e ele falou, Senhor, eu não tenho experiência, como que eu vou falar, né, como que o Senhor vai me levantar? E Deus vem e responde para Jeremias, dizendo, Jeremias, não é você quem vai falar, sou eu, né? São as minhas palavras. E é interessante, domingo passado nós estudamos com o pastor Paulo aquela lição sobre Isaías, e nós vimos ali que um anjo apareceu para Isaías, e o anjo, né, com a brasa, o anjo tocou a boca de Isaías. E aqui em Jeremias já é bem diferente, né? O próprio Deus que diz para Jeremias, Jeremias, eu
ponho as minhas palavras na tua boca. Então, para Isaías, a gente teve toda aquela cena, né, da brasa, do fogo, um ato simbólico. Para Jeremias já foi, não teve nenhum ato simbólico, mas foi o próprio Senhor que falou: Jeremias, eu te constituí por profeta e eu ponho as minhas palavras na tua boca. E o profeta era justamente aquele que falava em nome de Deus, ele falava aquilo que Deus mandava falar, né? A revista nos diz aqui que o chamado profético de Jeremias aconteceu provavelmente no ano 627 a.C., e ele profetizou, como eu já mencionei, por aproximadamente 40 anos, viu o reinado de 5 reis, viu morte de reis, viu a invasão de Jerusalém e o início do cativeiro. Jeremias não viu, 70 anos depois, o povo sendo liberto do cativeiro, mas Jeremias contemplou pela fé todas as promessas do Senhor, né? Porque nós vemos no livro de Jeremias e em Lamentações, nós vemos que há esperança para o povo que estava sofrendo disciplina do Senhor, que estava sendo punido pelo Senhor. Por quê? Pela traição, né? O próprio capítulo 1 que nós lemos no verso 16 diz que Deus está fazendo aquilo contra o povo porque eles traíram o Senhor por meio da idolatria. Eles adoravam outros deuses e era um pecado muito grave. Deus não divide a sua glória com ninguém, né? Então, aquele povo, além de fazer todo tipo de maldade, ainda traiu o Senhor, adorando e se prostrando a outros deuses. Jeremias enfrenta diversas circunstâncias difíceis e Deus já anuncia isso para ele, né, no chamado, versículo 19, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Então, nós vemos que Jeremias é um profeta que vai sofrer muito. Estudando o livro, nós vemos o que acontece com Jeremias, mas ele passa por medo, angústia, desânimo, porém, eu estou lendo aqui o último parágrafo da revista, né? As circunstâncias enfrentadas por Jeremias foram duras e desfavoráveis. Ele teve momentos de medo e de profunda angústia e de desânimo. Porém, esse porém é algo que deve encher os nossos corações de esperança. Porém, ele cumpriu o ministério. Por quê? Porque ele era forte? Não. Mas porque ele era um homem chamado, vocacionado e escolhido pelo próprio Deus, né? Então, quando Deus nos chama, nós temos essa certeza, nós já vamos com essa certeza, que apesar de qualquer circunstância, Deus está conosco, nos capacitando para enfrentar tudo aquilo que virá sobre as nossas vidas. Então, prosseguindo aqui na lição, Deus vocaciona pessoas para as mais diferentes funções. E esse tema de vocação é engraçado, porque quando eu era adolescente, né, um pouco mais nova, eu passava por vários questionamentos. Esses questionamentos passavam pela minha mente, né? Se eu devia viver para glorificar ao Senhor, como eu ia fazer isso? Para o que Deus havia me chamado, né? E por muito tempo eu me prendi nessa angústia, eu brincava que Deus podia me mandar um bilhete, uma carta, uma palavra muito clara, né? Mas Deus não faz assim, né, irmãos? Nós temos a liberdade de tomar decisões ao longo da nossa vida, sem nunca perder o foco de que nós devemos viver para a honra e glória do nome do Senhor. Então, talvez Deus não venha, Deus pode agir assim, mas Deus não veio presencialmente, como veio para Jeremias ou em voz, né, dizendo: Mari, eu te chamei para isso ou para aquilo, mas não é por isso que eu me omito ou que eu vou viver, né, como se eu não fosse escolhida, chamada por Deus, porque quando Deus nos salva, como eu já mencionei, nós somos salvos para cumprir um propósito, para cumprir uma missão para a qual o próprio Deus nos chamou e nos capacitou. Então, às vezes, né, no grupo de jovens, às vezes a gente menciona sobre isso, né? Mas o que Deus quer de mim? Às vezes essa resposta não é clara, né? Mas ao longo da nossa vida, no dia a dia, nós vamos mostrando as virtudes daquele que nos chamou. E para isso nós somos vocacionados e escolhidos. O tópico 1 fala sobre a natureza da vocação. E divide em 4 tópicos. Deus separa, Deus chama, Deus capacita
e Deus assiste, né? Deus prepara, Deus sustenta durante a missão. Então, vamos ver como que a revista nos apresenta esses tópicos. O primeiro eu já mencionei, Deus separa previamente, né? Então, o chamado de Deus é um ato de predestinação, como a gente vê no versículo 1, no versículo 5 do capítulo 1. Deus escolheu e predestinou Jeremias muito antes dele nascer para uma missão específica, né? Então, Deus nos chama e nos escolhe previamente. E ele separa previamente e ele chama no tempo próprio, no tempo oportuno. Como eu já mencionei, a Bíblia situa o ministério de Jeremias num tempo apropriado da história. Então, Jeremias foi forjado, foi preparado para profetizar naquele contexto específico, né, que ele deveria profetizar. É um chamado irresistível, porque nós não podemos resistir, né, àquilo que o Senhor nos chama para fazer. Quando Deus nos chama, quando Deus nos escolhe, quando Deus nos separa para uma missão, para uma tarefa, nós não podemos fugir daquilo, né? Nós vemos o que aconteceu com Jonas, quando não quis ir para Nínive, né, e tentou fugir. Nós sabemos o que aconteceu. Com Paulo também, né? Quando Deus chama o apóstolo Paulo, é um chamado impactante, um relato impactante, e é um chamado totalmente irresistível, porque Paulo ele foi interrompido fisicamente, né? Ele caiu ali do cavalo, interrompido fisicamente para prestar atenção no chamado que Deus estava fazendo para ele. Deus capacita também ao que é chamado. Então, Deus separa, Deus chama num tempo oportuno e ele capacita. Jeremias se julgava muito novo e achava que não podia assumir aquela responsabilidade tão grande. Da mesma forma, nós sabemos que Moisés também se sentiu incapaz de responder ao chamado divino, e na aula passada nós vimos a reação de Isaías, por exemplo, né? Senhor, eu sou uma pessoa de lábios impuros. Então, a reação é comum diante das pessoas na Bíblia aqui. Ninguém, quando chamado por Deus, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor reconheceu todas as minhas qualidades, né? Não é essa reação que as pessoas que são chamadas na Bíblia têm, mas pelo contrário, elas se colocam em uma posição de humildade diante do Senhor, reconhecendo as suas limitações. Deixa eu fechar a janela, porque tem um cachorrinho aqui latindo. Então, as pessoas reconhecem as suas limitações. E a revista diz assim: é importante que o indivíduo tenha consciência das suas limitações, a fim de que ele não seja tomado de autossuficiência, porque o chamado do Senhor não é algo que nós... a vida cristã, né, a caminhada cristã não é algo que nós podemos fazer pelas nossas próprias forças. Esse grito de autossuficiência, ele foi gritado lá no Jardim do Éden, né? Quando Adão e Eva decidiram desobedecer ao Senhor, eles gritaram: não precisamos da direção de Deus, não precisamos da orientação do Senhor. E a humanidade caiu. Então, a vida cristã, Deus não nos chama para uma caminhada, para uma vida de dependência, de autossuficiência, mas Deus nos chama para uma caminhada de humildade e de reconhecimento da dependência do Senhor. Sim, Senhor, somos fracos, somos falhos e precisamos desesperadamente do teu auxílio e da tua instrução. E aí, como eu já falei, Jeremias, ele foi tranquilizado, encorajado e ungido, né? É uma garantia espiritual, ele foi ungido pelo Senhor, né? O Senhor estendeu, versículo 9 diz assim: depois estendeu o Senhor a mão, tocou minha boca e me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Então, esse não só uma tranquilidade, mas também um encorajamento, né? Jeremias, você não vai falar as tuas palavras, mas você vai dizer o que eu mando, vai dizer as minhas palavras. E quando Deus toca a boca de Jeremias, isso é um sinal de que Deus o estava capacitando para aquela função. E por fim, Deus separa previamente, chama no tempo oportuno, capacita e Deus assiste na missão, Deus sustenta.
Versículo 8 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Eu sou contigo. Essas 3 palavrinhas, eu sou contigo, é algo que deve permear o nosso coração dia e noite. Nós não podemos perder isso de vista, de que o Senhor é conosco. O Senhor nunca nos desampara, nunca nos abandona, ele vai à nossa frente, ele guarda, né, a nossa retaguarda, ele nos sustenta e ele por cima também nos abençoa. Então, é uma importante garantia dada por Deus para todos aqueles que Deus escolhe e Deus chama. Deus chama, irmãos, com um propósito, né? A vocação, o chamado de Deus tem um propósito. E para Jeremias o propósito foi esse, no versículo 10. Te constituo sobre as nações, para arrancares, para derribares, destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Então, ele teve um chamado específico para profetizar, para falar contra Israel, por causa do pecado, para falar às nações, e também para trazer palavras de esperança, né? Que nós vemos no livro de Jeremias, palavras de esperança ao povo. A revista diz assim: aquele que é chamado e designado por Deus não tem vontade própria. Olha como isso é forte, né? Não tem vontade própria. Ele não pode fazer o que lhe agrada ou o que agrada às pessoas. Cumpre-lhe, sim, fazer a vontade de Deus. Nós somos vocacionados para agir de conformidade com a vontade de Deus. Nós somos separados para isso, né? Para agir de acordo com aquilo que Deus quer que nós façamos. E a gente vai ver no livro de Jeremias que ele não se casou e não teve filhos. Esse foi algo que o próprio Deus disse para ele, até por uma condição específica, né? Um marco daquele período difícil. Não era tempo de Jeremias passaria por um tempo difícil. Então, Deus disse, olha, você não vai se casar, não vai ter filhos, e Jeremias realmente viveu solteiro e sem filhos, né? Por quê? Porque ele não podia fazer aquilo que lhe aprazia ou aquilo que ele queria, mas ele devia obedecer à vontade do Senhor, fazer a vontade do Senhor. E é normal nós termos essa tentação de fugir daquilo que é a vontade do Senhor para as nossas vidas, né? Isso está no nosso coração porque o pecado está correndo na nossa corrente sanguínea, né? A lição ainda nos traz essa informação de que Jeremias enfrentou a concorrência desleal de falsos profetas, que anunciavam uma mensagem muito mais simpática do que a sua. Nós vemos ao longo dos livros que isso acontece, né, com outros profetas, inclusive profetas mandando prender Jeremias, né? O próprio povo conspirava contra Jeremias, né? Os próprios sacerdotes conspiravam contra Jeremias. E a mensagem deles era: não, nada disso aí do que Jeremias está falando vai acontecer. Né? Era uma mensagem mais suave. Jeremias pregava dizendo para o povo que o povo estava em pecado, que os sacerdotes se desviaram, que os reis se desviaram, e os outros profetas diziam: não, imagina, isso que Jeremias está exagerando, né? Não é nada disso. E nós vemos que não, né? Que, de fato, Deus cumpriu tudo aquilo que ele falou por intermédio de Jeremias. E em Lamentações 2,14, Jeremias diz assim: os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas e não manifestaram a tua maldade para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas que te levaram para o cativeiro. Então, Jeremias diz, olha, os teus profetas, Israel, eles pregaram contra ti palavras que não eram verdadeiras e palavras que cooperaram para que vocês fossem levados ao cativeiro. Porque quando o povo dava ouvido ao que os falsos profetas falavam e não dava ouvido ao que Jeremias anunciava, mais e mais o povo se afastava do Senhor. Gente, por 40 anos, Jeremias pregou, profetizou
contra Israel, e não houve arrependimento. O povo endurecia o coração, mais e mais o povo endurecia o coração e pecava contra o Senhor. Então, imagina um pastor, um missionário, que por 40 anos, imagina 4 anos, pastor pregando, anunciando, um missionário falando, e a igreja rebelada, nenhuma pessoa se converte. Era isso que aconteceu com Jeremias, né? Por 40 anos Jeremias pregou e o povo dava ouvido aos falsos profetas, o povo não se voltou para o Senhor. Não se voltou para o Senhor. A revista diz assim: hoje, muitos têm apresentado mensagens que visam somente agradar as pessoas. O evangelho tem sido manipulado e adaptado aos interesses dos ouvintes. Né? Nós vemos isso. Vemos isso. Há pastores que dizem que nós vivemos uma geração na qual é preciso pregar para os crentes, anunciar a mensagem de arrependimento para os crentes, porque os crentes ouvem aquilo que eles querem ouvir. Eles separam porções da palavra que são agradáveis. Eles esquecem, né, que a mensagem principal é arrependa-se e creia. Então, o propósito da vocação não é fazer aquilo que é agradável para o profeta, é agradável para o crente, mas o propósito da vocação é cumprir aquilo que o Senhor chamou para cumprir. O vocacionado fiel transmite a vontade do Senhor e cumpre a sua missão de forma íntegra, seja ela agradável ao povo ou não. E aí nós lembramos de João Batista, né? Nós sabemos o que aconteceu com João Batista. O pastor citou, inclusive, na aula passada. João Batista fez aquilo que ele foi chamado para fazer, né? E nós vemos também, quando a gente lê o relato do nascimento de Jesus, nós vemos que Isabel, a prima de Maria, ela sabia que ela estava gerando aquele que profetizaria, né? Então, esse chamado, novamente, a gente vê o chamado... Deus separando previamente João Batista, e no tempo apropriado, João Batista começou a exercer o seu ministério. E ele falou aquilo que ele devia falar. Ele falou, inclusive, contra Herodes, contra a esposa, né, de Herodes. E aí, João Batista morreu. Né, ela pediu a cabeça dele. Mas ele cumpriu a missão dele de forma íntegra, ainda que fosse desagradável ao povo, desagradável às autoridades. E o terceiro tópico da lição, então, nós vimos a natureza da vocação, vimos o propósito da vocação e agora o exercício da vocação, como que se exerce, né? Como que nós cumprimos a missão para a qual Deus nos chamou. Então, nós precisamos estar sempre em sintonia com o Senhor. É impossível cumprir o chamado de Deus para a nossa vida se nós não buscamos a Deus em oração, se nós não meditamos, lemos e meditamos na sua palavra, se nós não estamos em comunhão com a igreja. Hoje, algumas pessoas, né, a gente vê o fenômeno dos desigrejados, pessoas que acreditam que não precisam estar na igreja porque elas podem ouvir pregações pela internet, assim, então não precisa mais da comunhão. Mas nós sabemos que a comunhão dos santos é um meio de graça importantíssimo para nós e para o nosso crescimento espiritual. Nas cartas, nas epístolas, né, nós vemos assim aos Efésios, aos Coríntios, como que a comunhão dos crentes é importante para o crescimento e para a maturidade. Então, a sintonia com Deus se dá por meio da oração, por meio da leitura e estudo da palavra, por meio da comunhão com os santos. Quando nós ouvimos a pregação da palavra, a exposição da palavra, nós estamos em sintonia com o Senhor. Tudo isso é importante, né, para que nós possamos cumprir o propósito para o qual Deus nos chamou. E no capítulo 1 de Jeremias, nós vemos as duas visões que Jeremias teve. Primeiro, a visão da amendoeira. Os botões da amendoeira anunciavam a chegada iminente da primavera. Essa figura
A amendoeira mostrava que o próximo ciclo estava vindo. E aí, Deus faz, então, essa conexão com a sua palavra. Da mesma forma que a primavera é certo que eu estou pronto para cumprir a palavra que tenho anunciado. E a segunda visão, a visão da panela fervendo, né, apontada para o norte, Deus trazendo juízo para o povo, um doloroso juízo do povo do norte. Nós vemos isso de fato acontecendo. Do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra, versículo 14 do capítulo 1. Jeremias consegue, né? Deus chama Jeremias estava em contato com o Senhor para poder ouvir a voz de Deus, né? Estar sensível ao que Deus queria falar para ele. Para cumprir a nossa missão, nós precisamos discernir o que Deus se propõe a fazer. E como que nós discernimos isso? Como eu já falei, né? Estando em comunhão constante com o Senhor, por meio da oração, cânticos espirituais. Senão nós não podemos, irmãos, se a nossa cabeça está tomada pelas questões mundanas, pelas questões da terra, pelas questões apenas do presente, nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor, né? Nós precisamos ter os nossos olhos, assim como a amendoeira apontava para a primavera, a palavra de Deus nos aponta para um futuro melhor e mais sublime do que a realidade que nós vivemos hoje. E essa noção da eternidade, a certeza da eternidade, deve permear o nosso coração e a nossa mente e ser para nós um pano de fundo. Nós temos que ver todas as coisas desse ponto de vista, né? E assim colocarmos os nossos corações nas coisas do alto, né? Como diz a palavra. Precisamos, portanto, estar em perfeita sintonia com o Senhor para cumprir bem a missão. Vamos ler João 15, versículo 5. João 15, versículo 5 diz assim: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, a videira e as varas, a gente vê essa conexão, né? Um não existe sem o outro. A videira, ela até se sustenta sem os tronquinhos, né? Sem os ramos, mas um ramo não vive desconectado da videira. Então, nós precisamos estar em constante comunhão com o Senhor, em constante sintonia com o Senhor, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Além disso, o exercício da vocação também desperta oposição. O Senhor preveniu Jeremias quanto às dificuldades que ele iria enfrentar. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar, no verso 19. E, de fato, ele enfrentou muita oposição. Ao longo do livro de Jeremias, aí tem diversos textos que mostram as perseguições que Jeremias sofreu, a violência a qual Jeremias foi submetido, a oposição que Jeremias sofreu, né? Então, a gente fica aí com a lição de casa para a gente continuar estudando o livro de Jeremias. São 52 capítulos, mais os 5 capítulos de Lamentações que nos mostram esse agir de Deus na vida de Jeremias e do povo. Aquele que atende o chamado do Senhor, ele enfrenta oposições. Hoje, na situação que nós vivemos no mundo, né, na nossa realidade contemporânea, a própria palavra de Deus, ela se opõe a diversas ideologias que o mundo nos apresenta. Nós vemos que as filosofias que as pessoas vivem, a mentalidade das pessoas, elas se opõem diretamente com a palavra do Senhor. Então, só pelo fato de nós sermos crentes, de nós vivermos de acordo com a palavra de Deus, nós já estamos em oposição com o mundo. Não tem como ser diferente, porque são coisas que se distanciam, né? E muito, muito. Nós poderíamos ficar aqui o domingo inteiro listando filosofias mundanas, ideologias mundanas,
idolatria, a idolatria que o mundo está mergulhado, né? Como tudo isso se opõe à palavra de Deus, ao ponto de não haver mesmo congruência, né? Não há congruência. E tudo isso é muito escancarado também, né? A gente não vive um tempo de meias verdades, né? Tudo muito às claras, tudo muito escancarado. E nós, cristãos, precisamos também nos posicionar com relação à nossa fé, defender a nossa fé diante de tudo isso que nós temos visto e enfrentado. E para isso nós temos que aprender mais e mais do Senhor, né? Não tem como a gente defender a fé se nós não conhecemos bem aquilo no que cremos, se nós não conhecemos bem quem é o nosso Deus, como ele age, como ele opera, como ele agiu através da história e continua agindo. Paulo também alertou a Timóteo quanto às dificuldades do ministério, Jesus alertou aos seus discípulos quanto às dificuldades. Então, o chamado do crente é um chamado para viver uma vida difícil, não é um chamado para viver uma vida fácil, confortável, mas pelo contrário, é um chamado para enfrentar dificuldades, né? Nós não podemos perder isso de vista nunca, que o sofrimento, ele encontra lugar na vida do crente na medida em que nós apontamos para o Senhor, na medida em que nós glorificamos a Deus com a nossa vida e com todas as circunstâncias que nos acontecem. E para encerrar, o parágrafo diz assim: a melhor resposta que nós podemos dar à sublimidade da vocação que o Senhor nos deu é andar de modo digno da vocação da qual fomos chamados. Andar de modo digno. Sejamos sensíveis, obedientes e fiéis. E aí, quando eu comecei a lição, comecei falando do dilema, né, que às vezes nós enfrentamos, para o que Deus me chamou, né? Será que Deus... Eu não sei qual a minha vocação, eu não sei para o que Deus me chamou, mas a revista encerra com esse parágrafo que nos mostra que a melhor resposta é a constância, é o cotidiano, é o diário, né? E aí nós vivermos, então, de modo digno. Tem até um versículo que eu estou me lembrando agora, infelizmente eu não sei onde está, que Paulo, não sei se é Paulo, mas é no Novo Testamento que diz, né, vivam de modo digno, né? Tem um versículo no Novo Testamento que aponta para isso, agora eu não sei onde está. Mas é isso, Deus não nos chama para... Deus não chama a todos, como chamou Jeremias, para profetizar por 40 anos contra Israel, né? Mas Deus chama a todos os crentes para vivermos o nosso dia a dia glorificando ao Senhor, sempre apontando para a cruz, apontando para o Evangelho, proclamando as virtudes daquele que nos chamou. E isso nós fazemos, não tem outro caminho. É nas nossas casas, é no nosso trabalho, é no contato com as pessoas que nós conhecemos. Não adianta a gente esperar por nada grandioso, né? Sendo que é no dia a dia que nós servimos ao Senhor com fidelidade. Amém? Vamos orar para encerrar. A próxima aula nós vamos ver o profeta Ezequiel, né? Salvo engano, acho que é a Elisandra que vai ministrar a próxima aula. Deus fala a Ezequiel. É uma revista muito boa, irmãos, eu tenho aprendido bastante. Eu confesso para os irmãos que eu nunca tinha, assim, me detido num estudo mais aprofundado do livro de Jeremias. A Silvana mandou o versículo, deixa eu só interromper. Filipenses 1, 27. Filipenses 1, 27. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. É isso aí, nós devemos nos portar dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Essa é a resposta positiva que nós devemos ter ao chamado do Senhor.
Então, como eu estava dizendo, eu nunca tinha me detido no estudo mais aprofundado do livro de Jeremias e até mencionei, comentei com o pastor Paulo, assim, que são palavras que nos trazem, que nos mostram quem o Senhor é e que nos trazem esperança, né? Porque Jeremias, ele não vai falar só sobre a destruição, ele aponta também para a esperança, né? E de fato, a gente sabe que o povo não ficou cativo para sempre e nós sabemos que nós temos redenção em Cristo Jesus, né? Não há melhor certeza do que essa. Então, nós vamos orar agora para encerrar, e desde já eu desejo a todos os irmãos um excelente domingo. Vamos orar. Querido Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por este dia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem sustentado a nossa fé em Ti, ó Deus. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade que tivemos de compartilhar agora um pouco mais da Tua palavra, Senhor, especialmente acerca do profeta Jeremias. Querido Deus, te louvamos e te agradecemos porque o Senhor falou conosco, ó Deus. Falou por intermédio dos profetas e hoje nós temos esse registro, ó Deus. O Senhor continua falando conosco por meio do registro escrito da Tua palavra, Senhor. Louvado seja o Senhor por isso, ó Deus. Que nós possamos nos dedicar, Senhor, ao estudo da palavra, para compreender, ó Deus, o Teu querer para as nossas vidas, para compreender, ó Deus, quão sublime é o Teu chamado para nós, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, nos capacita a vivermos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, Pai, para que nós possamos demonstrar, ó Deus, quem o Senhor é, para aqueles que não te conhecem, ó Pai, que nós sempre possamos, por meio das nossas vidas, ó Deus, apontar para Cristo. Tem misericórdia de nós, ó Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor, porque não é fácil, Senhor, viver esta vida, Senhor, viver dignamente conforme o Evangelho, Senhor. São tantas as tentações, ó Pai, são tantas as possibilidades de cairmos, ó Deus, que nós contamos desesperadamente com a Tua graça, Senhor, para nos ajudar e nos sustentar. Te louvo pela Tua misericórdia, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem sido misericordioso conosco, ó Pai, desde sempre, ó Deus. Fica conosco ao longo deste domingo, abençoa a Tua igreja, Senhor, espalhada por todo o mundo, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.